Valeu, Maria! Olá para você, uma ótima semana para você que está em casa acompanhando o SCC Meio-Dia, mas agora é hora da gente falar de esportes, porque tivemos um final de semana recheado de muitas decisões, principalmente para o futebol catarinense, porque eu sei que ontem a festa se estendeu, foi para as ruas de Chapecó e teve gente que acompanhou tudo de pertinho, que comemorou, que pulou, que festejou essa Série A. Felipe Bastos, que está exatamente na Arena Condá, onde tudo aconteceu. Bastos, está feliz, né? Eu sei, a gente também está feliz com a Chapecoense na Série A o ano que vem. Conta pra gente mais essa comemoração e, claro, como é que tá o clima aí em Chapecó hoje? Todo mundo de ressaca? Feliz e de ressaca, Bastos? Chega mais. Olha, Angélica, boa tarde para você, para todo mundo ligado no SC Esporte. Ressaca, viu? Clima de muita festa, ainda é claro, não poderia ser diferente. E a gente fala ao vivo daqui, ó, do palco desse espetáculo, mais um acesso da Chapecoense para a Série A do Campeonato Brasileiro. Única equipe de Santa Catarina na primeira divisão do futebol brasileiro em 2026. A festa começou depois do jogo, depois do apito final, os torcedores invadiram o gramado da Arena Condá e, olha, se espalharam pelas ruas da cidade, viu? A gente tem imagens agora da festa dos torcedores, claro, muito felizes com mais essa conquista para a Série A do Campeonato Brasileiro. As ruas ficaram tomadas aí das cores verde e branco. E eu vou conversar agora, Angélica, com o capitão e também o zagueiro da Chapecoense, o Bruno Leonardo, está por aqui. Já te parabenizo, Bruno, por esse acesso, por essa conquista. Foi difícil, né? A Chapecoense enfrentou altos e baixos aí, mas no final tudo deu certo. Sentimento de dever cumprido? Muito boa tarde. Boa tarde. Cara, sentimento realmente de dever cumprido. Acho que altos e baixos na Série B acaba sendo normal. Talvez tenha sido a Série B mais disputada, mais difícil dos últimos anos aí. Mas o que importava era a gente chegar no G4 na última rodada. E foi o que aconteceu. Então é realmente um sentimento de gratidão por tudo que a gente passou esse ano. E a gente realmente mereceu estar no G4 na última rodada. Como é que foi, cara, depois do apito final, ali, muita comemoração, né? Teve caminhão ali, o pessoal desfilou pelas ruas da cidade. O carinho do torcedor contigo também, ele se identificou, tu te identificou também com a Chapecoense, né, Bruno? Cara, muito. Acho que desde o início, assim, desde quando eu cheguei, já é uma identificação muito legal, uma troca muito legal minha com o torcedor. Eu venho de uma história difícil, eu venho de uma história de superação também, e é uma coisa que acabou casando com a história da Chape. Então, acho que eu e a Chape estamos acostumados a superar muitas coisas, a acreditar até o final. Eu fiz uma tatuagem nesse meio tempo, que significa para seguir acreditando, mesmo quando os ventos soprarem ao contrário, mesmo quando todo mundo achar que não vai dar certo, a gente continuar acreditando, continuar persistindo. Então, talvez por isso seja essa identificação. Agora, teve uma imagem que está circulando até nas redes sociais, tua ajoelhado aqui ontem na Arena Condá, né? Uma imagem bastante forte e emocionante também. Foi uma promessa, Bruno? O que representa para ti? O que foi aquele momento, aquela ação tua que passou aqui pelo gramado? Cara, em 2023 eu não tinha jogado nenhuma Série B ainda, eu tinha um sonho de jogar uma Série B e eu queria estrear com vitória. E foi o que aconteceu e acabou que esse ano eu estava sofrendo muito com dores, eu estava com dificuldade de continuar treinando, de continuar jogando. Eu saí várias vezes do time para tentar tratar, tentar diminuir a dor. E com vários exames, eu fazia exame toda semana para tentar descobrir o que eu tinha. Então era só Deus realmente para sustentar. Os fisioterapeutas mesmo concordavam que humanamente era muito difícil continuar, tanto que a gente teve jogadores com o mesmo problema, que passaram por cirurgia, que pararam durante um tempo e eu não queria isso. Então eu precisava ter a força de Deus, ter a força divina e foi Ele que me sustentou. Então é o mínimo que eu posso fazer, cara. É uma promessa assim, bem vaga até, porque pelo que Ele fez na minha vida esse ano, é só gratidão mesmo e era o mínimo que eu podia fazer. Para finalizar, Bruno, agora, claro, é comemorar e aproveitar esses dias, né, esse acesso e tudo. Os próximos passos do Bruno, fica pro ano que vem? Como é que tá essa negociação aí com a Chape? Cara, ficou meio parado assim, porque eu não quis saber de renovação, eu não quis saber de nada. Eu deixei eles conversarem direto com os meus empresários e pedi para os meus empresários não me falarem nada, porque eu queria realmente subir, meu objetivo era subir. Meu sonho maior era colocar a Chapecoense na primeira divisão. Então, acho que eu cheguei aqui com o propósito de não deixar o clube cair, depois de manter o clube, depois de ter um ano melhor, como a gente falava desde o começo, e eu acabei coroando com acesso. Então, acho que o Bruno Leonardo é só uma passagem
na Chapecoense. Acredito que eu escrevi um pouco da minha história aqui, sim. Mas eu sou só mais um. Aqui a Chapecoense é eterna, todo mundo ama a Chapecoense. Então, eu permanecendo ou não, eu quero muito continuar, mas eu permanecendo ou não, o carinho é enorme, a Chapecoense faz parte da minha vida. Então, sou muito feliz aqui, fui muito feliz e pretendo continuar sendo. Cara, obrigado, parabéns pelo acesso. Obrigado, meu irmão, obrigado. Tá certo, então. Tá aí, Bruno Leonardo falando um pouquinho, né, desse acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. O clima, Angélica, na cidade por aqui é de muita euforia, de muita festa. Não poderia ser diferente. A Chapecoense está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Angélica Varaschini, devolvo para você aí no estúdio e sei também que tu tá muito feliz por aí, né, Angélica? É verdade, Bastos. Tivemos boas conquistas dos catarinenses nesse final de semana. Obrigado pelas informações. Chapecoense merece ainda mais nesse mês que é complicada para a Chape. Chape é Série A, minha gente. Eu disse complicada porque foi bem naquele mês da tragédia da Chapecoense. Semana que vem completa 9 anos. Então, é um misto de emoções lá no oeste do estado e a Chape está na Série A em 2026. Boa! Parabéns, Chapecoense! Pois é, e a gente acompanhou tudo isso, né? Infelizmente não deu para o Criciúma. Criciúma segue na Série B no ano que vem. E o Avaí, fora de casa, encerrou sua participação na Série B com um empate sem gols contra o Botafogo de São Paulo. Então vamos ver rapidinho a nossa tabela de classificação da Série B. Encerrando esta competição, estão na Série A, conseguiram acesso para 2026, Curitiba, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo. Olha só, o Criciúma por um pontinho. E vão estar jogando a Série C, Ferroviária, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu. Finalizado essa competição, a gente tem ainda a Série A na sequência para finalizar o ano com o futebol. Mas agora, para falar justamente disso, dos nossos catarinenses, da Série A, do acesso da Chape e do tropeço ali do Criciúma, Sandro Ventura, que acompanhou tudo isso de perto. Sandro, a gente até falava, né? Será que teremos 2 catarinenses? Possibilidades tinha. A Chape fez o mais difícil, o Criciúma tropeçou e agora o Carvoeiro não tem nem Copa do Brasil para o ano que vem, Sandro. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Angélica, um tropeço do Criciúma na última rodada. Não se deixa para decidir fora de casa, principalmente cometendo erros que acabam comprometendo o resultado. A expulsão do Filipinho, um cartão aos 20 e a expulsão aos 23 minutos. Causa um prejuízo enorme. Lembra da expulsão do Massinho contra a Ferroviária? Verdade. Massinho foi expulso contra a Ferroviária, o Criciúma poderia ter vencido o jogo. Os tropeços dentro de casa, principalmente a derrota para o lanterna da competição, são detalhes que tiram acesso e a gente falava sobre isso. O Criciúma perdeu pontos importantes. Lamentável, Eduardo Batista, o 3º ano que bate na trave, 1 ponto para a classificação. Num certo momento o Criciúma classificava junto com a Chapecoense. Infelizmente, teve oportunidades, mas acabou desperdiçando. Eu vim de verde hoje, Veio de verde em homenagem à Chape, é isso aí, porque agora... Gostaria muito de ter vindo com uma calça amarela, o tênis está preto e branco, eu gostaria de ter vindo com uma calça amarela. Seria incrível, hein, Sandro? Seria incrível para Santa Catarina, mas eu acho que no contexto geral, o futebol catarinense sai com um ano bem produtivo, bem promissor para 2026, eu acho que foi um ano bom. E é isso, só que nós lamentávamos, né? Criciúma... Queríamos os dois, né, Sandro? Queríamos os dois. Inclusive, o Eduardo Batista segue, né, no comando do Criciúma para 2026, essa é a expectativa. E aí, claro, o Criciúma vai ter que ir atrás de uma vaga para a Copa do Brasil, enfim, do prejuízo, né, um pouco desse ano, né, Sandro? É, uma nova jornada, né? Não é fácil começar todo um trabalho. Eu acho que a convicção no trabalho do Eduardo faz sentido, é um bom comandante, é um bom treinador. São detalhes no futebol que a bola acaba punindo, né? Muita gente fala a bola pune. E talvez essas expulsões, esses resultados, principalmente dentro de casa desperdiçados, fizeram com que o Criciúma fosse para a última rodada, numa zona de classificação, porém com um adversário que tem tradição também. Verdade. Recentemente jogou a Série A e é difícil jogar contra o Cuiabá em qualquer situação. Acabou perdendo o jogo e infelizmente fica de fora. E o Sandro falou do tênis preto e branco. Aqui, dá o detalhezinho. O detalhezinho o preto e branco do tênis do Sandro, porque enquanto a Chapecoense comemorava lá no oeste do estado, nós aqui também comemorávamos porque teve a final da Copa Santa Catarina, Figueirense e Joinville no estádio Orlando Scarpelli. Por isso que o Sandro vai ficar aqui para comentar também disso. E olha que nem aquela garoazinha espantou o torcedor. Estádio lotado, Figueirense venceu e se tornou o campeão da competição, olha só.
As ruas do entorno do estádio Orlando Scarpelli estavam cheias. Filas e mais filas de torcedores alvinegros. Expectativa de estádio cheio. Ingressos esgotados, estavam até tentando entrar ali pegar ingresso do Joinville, de tão empolgado que a torcida tá. E hoje a gente quer encerrar com vitória. Dentro de campo não importa muito, eu quero só comemorar o título. Então faz tempo que a gente não comemora um título. Acho que é mais importante conseguir essa vaga na Copa do Brasil. E a Melissa, que ainda nem nasceu, mas veio aprender com a família o que é torcer pelo alvinegro. Ela tá vindo aí pra sentir já. A qualquer momento ela vai estar vindo no estádio aí com a gente. O torcedor que dá seu apoio, faz sua parte e quer um 2026 melhor. Vamos, Figueira! Um 2026 bem melhor e brigar para nós voltar para a Série B, que o Figueirense merece. Essa torcida apaixonada na Série C, lotando o estádio numa Copa de Santa Catarina. A partida deste domingo não tinha em jogo apenas o troféu da Copa Santa Catarina, mas uma vaga para a Copa do Brasil em 2026. Para o confronto, o Furacão tinha boa vantagem. Venceu o Joinville por 4-1 no primeiro jogo. Mais de 16 mil torcedores alvinegros ocuparam praticamente todo o espaço do Scarpelli. O Jack, mesmo que em número menor, também teve seu lugar na arquibancada, daqueles que acreditavam até o final. 90 minutos de decisão. Na entrada dos jogadores, uma festa de fumaça branca e preta tomou conta do estádio. Dentro de campo, o Joinville sabia que teria que atacar, só assim para reverter o placar elástico. E foi o que aconteceu. As principais ações foram do Jack no primeiro tempo. Tanto que foi o time visitante quem abriu o placar aos 22 minutos. Brazion recebeu passe pela direita e finalizou para o gol. O goleiro defendeu, mas no rebote, Eduardo não deixou passar e finalizou para as redes. Na segunda etapa, o panorama mudou. Menos de 5 minutos, o Joinville ficou com 1 a menos. Alisson fez falta, recebeu o segundo cartão amarelo e foi para o vestiário mais cedo. Com 1 a mais, o Figueirense foi para cima. E não é que sobrou até para o quarto árbitro. Opa! O empate do Furacão veio aos 20 minutos. Leonan arrancou pela esquerda, cruzou na área. A defesa do Jack afastou mal e Felipe Augusto dominou, girou e mandou para o fundo do gol. A virada veio aos 37. Leonan, próxima linha de fundo, colocou a bola na área. Marlisson fez o corta-luz e Reifite de chapa bateu e colocou para dentro. O gol da vitória e do título do Furacão. Assim como na primeira partida, neste domingo, o Figueirense venceu o Joinville no compilado 6-2. Resultado que deu o título da Copa Santa Catarina ao Alvinegro pela 4ª vez. O último tinha sido em 2021. Além, claro, da vaga para a Copa do Brasil em 2026. Por isso, neste domingo aqui no Scarpelli, só comemorações. A equipe deles no primeiro tempo veio muito forte, complicou a gente, mas eu acho que o apoio do torcedor foi fundamental para que a gente conseguisse reverter. Poder fazer um gol numa final de suma importância, como foi para nós. Somente agradecer a Deus e o grupo também, todos de parabéns. Todo mundo vem se empenhando dia após dia, embaixo de sol, chuva. Somente agradecer a Deus mesmo. A maneira que foi e o que eu tentei passar para eles, e principalmente no jogo final. Nós vamos vencer em casa, precisamos dessa alegria ao torcedor. Então era isso que eu mais cobrava e fiquei muito feliz, porque a torcida veio em massa e ela viu uma vitória dentro de casa. Então nós realmente conseguimos ser convincentes com a vitória. O Figueira, que teve o artilheiro da competição, Marlisson. Todo mundo sabe, é luta, velho. Acho que eu sou um cara que, sair do Maranhão já é quase impossível ter saído de lá, num lugar difícil, uma cidade difícil, do interior, de 25 mil habitantes. E Deus me escolheu, tem poucos jogadores na minha cidade e graças a Deus me escolheu. Eu sou um cara que, tenho muita gratidão por tudo que Deus fez na minha vida. Agora é foco total em 2026. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série C e Catarinense. O Figueirense não está no lugar que deveria estar. Foco total é a gente conseguir subir para a Série B, tirar isso que a gente tem do nosso caminho, que está incomodando muito, que machuca muito as nossas finanças, machuca muito o torcedor que não merece isso. Então a gente espera entrar para brigar muito forte pelo Catarinense, mas nosso foco principal é subir para a Série B. A Copa do Brasil vai ajudar muito, então quanto mais fácil a gente conseguir passar, mais fôlego a gente vai ter, pensando em 2026, na questão financeira, na questão de ter torcida por perto. Então, cara, eu tenho uma expectativa muito positiva para o ano.
Boa, Figueirense! Parabéns a essa conquista da Copa Santa Catarina. E vocês viram a festa, a alegria, mas infelizmente a gente ainda acaba acompanhando situações que a gente não gosta. Não foram só festas e comemorações. Olha o que aconteceu no estádio Orlando Scarpelli. Durante o intervalo da partida, no setor B, ocorreu uma briga interna entre os próprios torcedores alvinegros, que precisou da ação da polícia para ser contida. O alvinegro postou uma nota agora pela manhã lamentando os episódios e repudiando qualquer ato agressivo. E o clube ainda diz que colabora com as autoridades para identificar os envolvidos e que vai adotar medidas internas conforme o estatuto do torcedor. O Figueirense ainda reitera o compromisso com o ambiente seguro, familiar e pacífico em seus jogos. A Polícia Militar também informou que ao chegar ao local, encontrou um homem em estado de alteração e disse ter sido agredido por outros torcedores. Ele se recusou a sair do estádio e tentou agredir os policiais, que tiveram que usar a força. Ocasião onde um policial também sofreu uma lesão leve. Tanto o homem quanto o policial foram encaminhados para atendimento médico e a ocorrência seguiu para o centro de plantão policial para as providências cabíveis. Infelizmente, cenas como essa a gente ainda acompanha dentro dos estádios, com todas as ações contra a violência no meio do futebol. Mas, Sandro, vamos falar de coisa boa? Bora. Deixar esse episódio aí? Agora calendário cheio em 2026 e o Joinville, segundo colocado aí, pelo ano passado, por esse ano ficar em quarto, e a Chape do Catarinense e a Chape conseguiu acesso, também está dentro da Copa do Brasil, então teremos muitos catarinenses aí com o calendário cheio ano que vem. O que é espetacular. O cenário na Copa do Brasil é uma exceção no futebol brasileiro. Então, para Figueirense, Joinville, equipes que conseguiram, Chapecoense, Avaí, Barra, Santa Catarina e outros representantes, a Chapecoense também, e é muito importante que não tenha somente o calendário das competições tradicionais, mas também a Copa do Brasil, que é onde chega um aporte financeiro, onde você joga confrontos interessantes contra equipes também de alto nível. Isso é muito importante para uma projeção, para um planejamento, até porque algumas equipes precisam muito desse aporte financeiro, até para montar as suas equipes para o campeonato estadual, já que se inicia em janeiro. Então é importante, eu acho que um fim de ano maravilhoso, espetacular. Para o Figueirense, uma recuperação de uma temporada ruim, levantar uma taça é sempre muito bom. E esse ambiente de festa é o que nós estamos acostumados a ver no Orlando Scarpelli. Há algum tempo o Figueirense vem tropeçando em alguns problemas, mas voltou a ser uma equipe que conquista um título e insere novamente o Figueirense, insere o Figueirense no cenário nacional, que é muito importante. Então, bacana, um ano muito bom e um ano que vem promissor. Eu acho que tem tudo para ser um ano de muita comemoração. E como a própria diretoria fala, né, Sandro, o foco, por mais que tenha todo esse calendário, é sim, ano que vem, conquistar a vaga para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esse é o grande objetivo, né, Angélica? É um planejamento, uma equipe reformulada, com alguns valores vindo para dar um pouco mais de qualidade à equipe do Vaguinho. A manutenção do Vaguinho após a conquista também é muito importante. Acho que o Vaguinho botou a cara dele na equipe e a equipe foi uma equipe que recuperou a confiança, é uma equipe mais vibrante, uma equipe que dentro de casa ainda recuperou o resultado, embora tenha saído atrás. Então é um Figueirense diferente que salva a temporada com essa conquista e tem tudo para ser uma equipe muito mais forte, muito mais imponente no ano de 2026, até porque tem agora esse aporte, esse planejamento, tem a recuperação judicial a caminho também. Então acho que é um momento do Figueirense diferente, que deve ser aí talvez o primeiro passo para uma recuperação geral e consiga viabilizar essa equipe que tem um patrimônio espetacular, que é o torcedor. Mais uma vez, o torcedor... Que lotou, né? Fez lotou, lindo. lotou. Mais de 16 mil torcedores no estádio. É um número expressivo muito grande, né? E esgotando os ingressos antes do tempo, antes do jogo. A torcida do Figueirense sempre foi muito fiel, muito forte, sempre fez a diferença. E o Figueirense sabe que pode contar com esse patrimônio, que é o maior que o Figueirense tem, que é essa torcida. Então é importante que mantenha as conquistas, o foco, o bom planejamento para que essa equipe continue forte, seja cada vez mais imponente. É isso que a gente gosta de ver no Figueirense. A gente gosta que os catarinenses vão bem, né? Tanto na Série A, na Série B, na Série C, na Série D. A gente gosta de falar das conquistas dos catarinenses e tomara que isso siga e aconteça ainda mais no ano que vem. Sandro, obrigada, Angélica. valeu. Obrigado. Voltamos a conversar. Agora o futebol dá uma pausa, ao menos os catarinenses, mas dia 7 já começa o Campeonato Catarinense. E aí, de novo, como a gente fala, o bicho pega e aí o ano começa com tudo.
Valeu, Vambora. Sandro. Valeu, boa tarde. Obrigada. Obrigado. Sandro Ventura aqui com a gente, trazendo todas as informações. Agora vamos pro telão para a gente encerrar o SCC Esporte, porque a gente precisa falar da Série A do Campeonato Brasileiro, que falta, isso aqui também, 35ª rodada. Então coloca aqui na tela para mim a tabela de classificação, porque a gente pode ter a decisão, inclusive, na próxima rodada. O Flamengo segue líder, porém agora tem 4 pontos apenas de vantagem do Palmeiras, que está aqui, o segundo colocado com 70. O Mengão ganhou de 3-0 do Red Bull Bragantino. Já o Palmeiras empatou sem gols com o Fluminense. Aqui, Cris, na parte de baixo da tabela de classificação, o Vitória venceu o Sport e saiu aqui da zona de rebaixamento, jogando o Santos aqui pro Z4. Porém, ainda 2 jogos movimentam essa segunda-feira. Mirassol enfrenta o Ceará às 7 horas da noite e o Inter pega o Santos, 9 horas. Na próxima rodada, a gente vai ter a decisão lá na parte de cima, porque tem Grêmio e Palmeiras e Atlético Mineiro e Flamengo. E caso o time carioca vença e o Palmeiras não vença, a taça fica com o rubro-negro. Então, pela importância da próxima rodada, ainda não está nada concretizado na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ficar acompanhando tudinho aqui no SCC Esporte. Agora, a gente vai ficando por aqui. Que bom contar essas histórias de vitórias da Chape e do Figueirense. Amanhã a gente volta com muito mais informações aqui no SCC Esporte. Agora, a Maria Esther segue na sua companhia no SCC Meio Dia. Até amanhã.